Olá, pessoa que busca conhecimento, ou pelo menos que está disposto a assistir o que eu tenho para apresentar hoje. Eu me chamo William Jones e, contemplando uma avaliação da disciplina que estou cursando na minha licenciatura, estou trazendo um vídeo explicando o tema Ética a Nicômaco. Inicialmente foi proposto que eu desenvolvesse um artigo escrito, poderia ser científico ou não, ou algum audiovisual para apresentar este tema. Na possibilidade de maior disseminação, pensei em trazer um audiovisual que eu poderia até aproveitar a prática docente. Especificando a questão da licenciatura e dos temas, eu faço licenciatura em matemática e a disciplina que vai englobar o tema que vou discutir hoje é Filosofia da Educação e Ética Profissional. Ela é ministrada pelo docente Oswaldo Cunha e ele que estará fazendo a avaliação. E também espero que vocês avaliem positivamente o que estou produzindo hoje. Espero que gostem. Naquela pretensão de quem faz uma licenciatura, hoje, se estou me ensinando alguma coisa, vou me intitular docente. A partir do momento que estarei aprendendo, serei discente, porque nós podemos caminhar entre esses dois lados. Iniciando a apresentação, é muito importante que especificamos questões da obra. Por quê? Se estamos falando de uma produção, temos que, antes de entender as questões abstratas, as interpretações, temos que visualizar aquelas partes fixas. Por exemplo, a autoria, a forma com que ela é estruturada, para a gente poder conseguir seguir com um caminho, né, digamos assim, onde pisar, em outras palavras. Seguindo então isso que eu apresentei, vou então citar como é a constituição da obra na questão de capítulos. Falando em capítulos, pode entrar uma parte que pode ser passível de discussão, que seria a forma com que essa obra é dividida. Para quem vai ler depois, possivelmente, o livro físico ou até um PDF, vai poder encontrar as divisões escritas livro 1, livro 2, sucessivamente até o 10º livro. Contudo, chamar essa obra, as partes que tem dentro, né, no caso, de livros, pode não contemplar o que significaria realmente isso. E aí a gente pode chamar esses livros de capítulos, que eu acho que ficaria um pouquinho mais viável e interessante para essa discussão. E aí até Cunha Neto, em 2020, ele apresenta: é uma especificação imprecisa para referir-se às divisões de ética a Nicômaco. Estes livros equivalem, na verdade, a capítulos. Então, apenas para nível de entendimento, se acaso eu me refira a um livro, entendo como o equivalente a um capítulo para essa obra, ok? Mas é apenas essa questão de estrutural. Mas se você conseguir entender o que querem trazer nessa obra, é o mais importante, afinal, né? Iniciando, então, a apresentação da autoria, que ela é decisiva para o entendimento dessa obra, cabe citar, é claro, Aristóteles, que ele é a pessoa que produziu essa obra. Historicamente, é possível apontar que ele tenha seu centro geográfico de vivência na Macedônia e por volta de 384 a.C. E uma curiosidade interessante é que ele era filho de Nicômaco. Aí a gente pode entender, tá, o livro ele é Ética a Nicômaco. Então se ele era filho de Nicômaco, então ele fez uma homenagem ao seu pai? Não. Uma outra coisa interessante que encontrei buscando nessa obra é que Nicômaco é o nome do seu filho. E quando a gente entende os conteúdos discutidos e tudo mais, a gente pode entender que ele fez essa obra para seu filho, não necessariamente para seu pai. E aí vem uma questão muito interessante que a gente tem que apresentar, que seria que, pelo caráter dessa obra, a gente consegue entender uma preocupação de Aristóteles para as futuras gerações, seja para seu filho ou até para outras. E isso é uma questão que realmente é visível, afinal, hoje, em pleno século XXI, estamos estudando essa obra e ela é passível de grandes interpretações indispensáveis para a sociedade. Aí, quando a gente fala em uma obra feita para os seus filhos, a gente consegue logo ligar naquele pensamento pitagórico, né, de eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Em discussões éticas, isso é realmente, né, indispensável e visível, para que ninguém precise fazer assim como Homer Simpson fez com seu filho, né? Continuando, as indagações realizadas nessa obra, elas são voltadas sobre questões existenciais. Afinal, a ética é isso, né? A forma com que vamos agir na sociedade, o que pensar sobre as ações. E então, as primeiras indagações que você consegue contemplar lendo o livro pensar como convém viver e quais são os verdadeiros bens da vida.
Essa parte de viver e bens ficou em negrito, por quê? Porque são expressões, são pensamentos substanciais para essa obra, em especial ao primeiro capítulo, né, o intitulado Livro um. Porque quando falamos do bem, esse é o ponto de discussão de toda a obra. O bem absoluto das coisas. É isso que a obra Ética Nicômaco ela vai buscando. Ela vai discutindo o que seria o bem. E esse bem ele é entendido como uma coisa que todas as ações buscam. Isto qualquer coisa que a gente faz, existe uma finalidade. E essa finalidade é justamente o bem. Por exemplo, a ação de estar apresentando esse trabalho hoje, o bem desta ação é a aquisição de nota, é a transmissão de conhecimentos, ou seja, cada prática ela tem um bem envolvido. E a interpretação, o entendimento desses bens é o que vai poder encaminhar as discussões éticas e a viabilidade deste tema, né? E aí a gente pode entender no decorrer da leitura deste livro que o bem ele é como se fosse um alvo, né? E nós somos os arqueiros. Tudo que vamos fazer a gente foca num bem específico e vai seguindo. Contudo, uma ação, muitas vezes ela pode ter mais de um bem, mais de um objetivo. E quando você vai interpretando quais são os bens mais específicos de certas ações, cada hora você vai chegando em um novo bem, e você vai avançando. Ou seja, encontrar o bem das ações, o objetivo final delas, não é tão fácil quanto a gente pode ver nessa cena de Jogos Vorazes, né? E esse tipo de interpretação é o que torna este livro interessante e também essa prática, né, de reflexão. Por quê? Muitas vezes a gente se prende tanto na busca por um bem absoluto, na busca por um bem, e acabamos que descartamos outras questões. Contudo, essa mera prática de interpretar, de buscar entender quais são os bens, ela já gera outras respostas na caminhada. Isso é o importante. Mas, na possibilidade de citar alguma prática que leve a um bem, segundo o que é discutido em Ética a Nicômaco, um dos bens absolutos que estão mais próximos do sumo bem, o sumo bem seria nada mais do que aquele bem final, aquele bem que engloba mais atividades. Seria política. Mas aí quando eu falo política, muitas pessoas no senso comum podem entender, é uma discussão entre dois partidos, entre duas ideologias, que como a gente pode ver atualmente está muito em voga. Contudo, quando me refiro à política, ela entra naquela questão estrutural e inicial da filosofia, que ela vem discutir como são organizadas as polis, né, as cidades, e como fazer com que elas fiquem mais harmônicas. Ou seja, a política ela pode ser considerada a arte mestra, porque é ela que vai gerenciar os bens, os sumos bens, na verdade, né? Os bens mais próximos que nós buscamos. Por quê? Entendendo que eu e você que está assistindo somos seres sociais, né? Seres humanos, e estamos constituindo algum núcleo social, seja em patamar municipal, estadual, né? Ou até no globo terrestre, a partir da globalização, a gente pode entender que a política, ou seja, aquela esfera de domínio que vai nos gerenciar, ela que vai poder inferir nas questões econômicas, sociais, culturais, em todos os aspectos. E se ela está inferindo em todos os aspectos da nossa vida, então ela vai conseguir estar mais próxima do bem que buscamos em todas as ações. Então, esse é um entendimento importante. A gente não pode demonizar a política. E seguindo essa questão do bem e do que é mais correto para a nossa vida, que buscamos, né, esse entendimento, a gente tem que apresentar que muitas coisas que permeiam nossa existência, ela é fruto de convenções. Por que convenções? Se formos entender dois conceitos, né, históricos que vão avançando e a gente pode ver que eles vão evoluindo com o tempo, é o conceito de belo e de justiça. Afinal, né, o que era belo, o que era justo em séculos passados, hoje em dia, a partir das discussões que realizamos e junto à questão da democracia e outras variáveis, mudou-se totalmente. Uma coisa que era bela antigamente não necessariamente é hoje, assim como o que é hoje não será futuramente, ou até mesmo o que é belo para um grupo social não é para outro, né? Então, esse entendimento e essas questões são de suma importância para o entendimento deste livro. E aí vem outra questão, né? Nas discussões sobre um tema ético, um tema de um objetivo, né, do que vamos fazer,
vem a questão da verdade. A verdade é uma busca que temos incessantemente, né? Nós temos que nos tranquilizar com a verdade. Mas cabe citar que a verdade, seguindo essas discussões éticas, ela não é algo absoluto. A verdade, ela é algo aproximante em linhas gerais. E isso que facilita com que consigamos discutir diferentes existências de pensamentos, diferentes questões éticas. E seguindo essa questão de tudo ser uma convenção, né? E de tudo ser aproximante em linhas gerais, aí vem a questão de a felicidade. A felicidade, ela é um dos maiores bens que buscamos. Por quê? A partir do bem vamos ter a felicidade. E essa felicidade seria uma maior tranquilidade, a paz de espírito, né? E essa é a paz que buscamos na nossa existência. Aí quando vem a questão de felicidade, pode vir vários pensamentos na mente. Alguma pessoa pode imaginar comer na alimentação, outros podem pensar em festividades, alguma juventude, ou até uma pessoa que está mais ligada nessas questões de casa em uma pia limpa, né, como muitos fazem aquelas piadinhas. E realmente todas essas questões podem trazer a felicidade e podem ser objetivos de vida. E nessa questão, no decorrer da obra Ética Nicômaco, a felicidade ela é apresentada em várias variáveis. E cada uma dessas variáveis, elas são, segundo o autor, relacionadas à questão de desenvolvimento intelectual, ou seja, o novo e o velho, né? Mas quando eu me refiro ao novo e velho, não é necessariamente a questão etária. Por exemplo, uma pessoa nova, menor de idade, menos de 18 anos, e uma pessoa com mais de 18 anos, uma pessoa com 30 anos. Não, essa questão da definição de felicidade, ela vem mais sobre a questão de conhecimento de mundo e de maturidade mesmo para observar certos conteúdos. É claro que uma pessoa que possui menos anos de vida, ela vai ter uma questão de conhecimento de mundo, experiências bem diferente e reduzida em relação a uma pessoa mais velha. Contudo, a gente não pode definir isso como uma coisa absoluta, porque, é claro, pode existir uma variação de existências. E aí, entre as definições de felicidades que são apresentadas, é apresentado o vigor, o prazer, a riqueza, a verdade, né, como dita, e a honra. Essas questões são as definições de felicidade para diferentes tipos de pessoas. Por exemplo, uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais ou menos sábia. E essas questões, elas são discutidas, elas buscam ser entendidas como esses pontos, eles são os bens que buscamos, os bens absolutos, o sumo bem, ou ele é apenas um caminho para que a gente consiga chegar nesse sumo bem. E aí essa indagação ela é levada no decorrer de todo o primeiro capítulo. E isso é uma questão interessante, que a gente pode entender como o bem é algo que não se chega. A gente vai se aproximando cada vez mais. E definir ele é uma coisa que é muito difícil, não conseguimos fazer, ou até não é viável fazer, né? A partir do momento que, quanto mais próximo do bem absoluto, mais unidos estamos com os objetivos gerais. Os objetivos, né? Cada arte, cada ação, ela tem um objetivo. Quanto mais específico esse objetivo for, mais próximas as áreas estarão sendo. E nessa proximidade, as discussões éticas ficam mais autênticas, mais práticas, mais fáceis de ser visualizadas. E esse é o objetivo, na verdade. E agora falando de um pensamento que foi apresentado na obra, que ela infere justamente sobre essa questão de ser mais sábio ou não sábio, que eu achei muito interessante ser apresentado, que pode ser uma reflexão futura para você que está assistindo essa apresentação, que seria: ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas as coisas. Bom, o que escuta os conselhos dos homens judiciosos. Mas o que por si não pensa, nem acolhe a sabedoria alheia, este é, em verdade, uma criatura inútil. Aí falando dessa questão de buscar a maturidade intelectual para entender o que é a felicidade e os bens, a gente tem que ter a humildade, né, de visualizar uma pessoa que saiba mais, que tenha mais carga de conhecimento que a gente possa absorver isso, para termos a autossuficiência com o tempo. E falando em autossuficiência, o bem absoluto, ele é autossuficiente. Por quê? Se ele é absoluto, ele não busca nada. Então, entender e caminhar perto desse bem absoluto é uma das maiores discussões do tema ética, né? Ética Nicômaco. E aí, mais uma vez, eu venho com essa explicação da verdade como algo aproximante em linhas gerais,
porque isso eu quero buscar acalmar quem está vindo até então comigo nessa apresentação sobre as reflexões futuras. Porque se você acha que entendeu, mas tem medo de não ter entendido, busque mentalizar que a verdade ela é aproximante em linhas gerais. O que você sabe agora é uma verdade. Ela pode ir aproximando-se de uma verdade mais concreta, mas ela não deixa de ser uma verdade. Então, firme-se isso a partir do entendimento. Eu apresentei questões de ética nicômaco e agora, em clima de conclusão, eu quero tentar sintetizar com vocês o que eu apresentei, né? Porque caminhar comigo até então, você apenas observou. Agora eu quero que vocês pratiquem, a partir deste momento, o que eu apresentei, o que vocês conseguiram entender, né? E aí, no pensamento muito antigo, até um professor meu referenciava muito, essa questão de pegar o pulo do gato. Então agora eu espero que vocês consigam pegar o pulo do gato comigo nesta apresentação. E o que seria esse pulo do gato, William? Você pode entender como o pulo do gato dessa apresentação como o entender o que eu trouxe. Que eu não precise falar necessariamente o que eu apresentei agora nessa síntese para você ter entendido. Eu espero que você já tenha entendido. Esse seria o pulo do gato. Que vocês entendam que tudo que você vai fazer, você busca um bem implícito no caso. Você não precisa nem necessariamente entender este bem. Você já está buscando ele, fazendo essa ação. E refletir sobre isso, que é o pulo do gato. Você começa a refletir sobre as ações que vocês praticam e o bem que você está buscando com essa ação. Na discussão ética, se esse bem que você está buscando, ele é um bem que você consegue justificá-lo, que você consegue, por exemplo, sem medo algum, apresentar ele para outra pessoa, você pode entender como isso é algo ético, isso é algo né, correto de se fazer. E esse tipo de interpretação é o pulo do gato para a ética nicômaco. É que a gente busque entender as ações e que a gente consiga entender se ela é ética ou não a partir do bem que a gente busca. E você vai caminhando com esse bem, você vai buscando o bem que este bem traz e vai caminhando, afunilando esse entendimento até um pensamento final. A partir desse pensamento final você pode pensar sobre essa sua ação. Isso é uma questão indispensável na sociedade contemporânea, né? De acordo com os grandes problemas que existem. Uma ação que você pode pensar que não seja tão correta, você acaba agindo sem pensar. Então, tente praticar essa questão de pensar antes de agir. Isso é uma das partes indispensáveis dessa discussão. Outro ponto que eu quero apresentar é uma reflexão um pouco mais distante do tema ética nicômaco, mas também necessária e que também pode se relacionar, que seria... Aristóteles fez um livro e este livro foi para seu filho, né? E podemos nos considerar filhos de Aristóteles também, porque também estamos aproveitando dessa obra, né? E se você fosse fazer um livro, ele seria sobre o que e para quem? Pensar sobre isso também é uma prática de um pensamento ético, porque você pode praticar a empatia, o pensamento no outro e nas questões éticas, e até ligando àquela política que eu tinha apresentado, o bem coletivo, ele supera o bem individual. E isso é uma questão importante também. Vamos pensando no bem, e quanto mais a gente vai afunilando esse conhecimento, a gente entende que o bem das ações, quando comparado à questão individual e coletiva, o coletivo sempre vai estar se sobressaindo. Assim como outro bem que abranja mais coletivos, entenderam? E isso vai se afunilando até uma questão geral social. Afinal, né, as discussões éticas, os pensamentos sobre política, eles vão englobar uma camada grande, né, uma grande esfera social. E aí, falando, né, desse pulo do gato, eu espero que vocês tenham entendido o que eu vim apresentar, espero que vocês tenham gostado da abordagem que eu trouxe e que não façam como este gatinho, né? Eu espero que vocês consigam refletir como convém viver, quais são os bens das ações que vocês praticam, né? E possam estar aptos agora para conseguir iniciar a leitura de Ética Nicômaco. Continuem os capítulos, né? Que essa abordagem que eu trouxe é apenas observando o capítulo 1, o livro 1. E se você se sentiu curioso, interessado, pesquise, é de fácil acesso a essa obra e vale a pena. Aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei para desenvolver essa apresentação, né? E como a gente estava discutindo, apresentar referências é uma questão ética, né? O meu bem de apresentar isso é mostrar que eu segui eticamente,
e seguir uma metodologia, né, para tentar buscar um conhecimento autêntico para vocês. Então, até a próxima dose de conhecimento.